Eu creio, irmãos, que 2019 será o melhor ano da minha vida. Olha, eu quero dizer para vocês, não é que eu estou reclamando, não, porque os meus 60 anos têm sido anos fantásticos, maravilhosos. Eu acredito que o 2018 é um divisor de águas. É um divisor de águas. Ele vai representar uma história antes e depois. E que a gente vai dizer assim: Senhor, 2018, Pai, estou aplaudindo em retrospectiva, Senhor. Aquilo que eu reclamei, aquilo que eu murmurei. Porque como alguém me disse hoje, esse ano foi um ano bruto, pastor. Claro, irmão. Plantação é um trabalho bruto. Plantação é um trabalho bruto. Mas vocês vão ver só o que Deus vai fazer com aquilo que está acontecendo em 2018. Eu acredito que o melhor está começando. Eu acredito que vem coisa nova por aí. Eu escolhi, irmãos, definir a minha atitude para esse novo ano. Ele será o melhor ano da minha vida. Ele não vai cair no meu colo como o melhor ano da minha vida. Eu vou trabalhar para que esse ano de 2019 seja o melhor ano da minha vida. Eu acredito que Deus fará coisas novas nesse ano. Eu escolho uma visão de fé para o futuro. Eu defini, irmãos, nutrir um olhar de esperança para 2019. Eu acredito que Deus fará, nesse próximo ano que está começando, eu acredito que Deus fará coisas tremendas na minha vida e na sua vida. E eu convido você a crer comigo assim. Eu acredito que não é você ter uma expectativa, tomara que melhore, nossa, quero terminar logo esse ano, para desencarnar esse ano, para jogar fora esse ano, de jeito nenhum. 2019 será um ano tremendo, mas nós temos que finalizar com gratidão 2018. Agora, qual é a base? Talvez você pergunte assim, pastor Jacó, com qual base que o senhor pode dizer, que o senhor pode acreditar, que eu e o senhor podemos acreditar, que 2019 será o melhor ano da nossa vida? Qual é a base? Tem uma base bíblica. Sim, tem uma base bíblica. E eu creio, meus irmãos, que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nos dá a resposta. Nesse texto diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu quero, irmãos, que você olhe para esse texto mais uma vez. Se você puder ler comigo nesse momento, leia. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu acredito que Deus sempre prepara o melhor para cada um de nós. Eu amo a Deus, e eu creio que Ele, por sua misericórdia, incluiu você numa lista onde o melhor do céu está sendo preparado para mim, está sendo preparado para você. Eu creio que as palavras do próprio Deus, registrada em Isaías, no capítulo 48, no versículo 17, confirma o que eu estou falando para os irmãos aqui nessa noite. Olha o que o próprio Deus diz: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Eu peço para que você olhe para esse texto. Se eu fosse você, pegaria sua Bíblia, que está aqui hoje, ou então a Bíblia que você tem em casa, eu grifaria. Se fosse você, que está com a Bíblia eletrônica, eu tiraria uma foto agora desse quadro, porque eu vou usar esse texto para a minha vida no ano de 2019. Eu creio que ele é o texto para a nossa vida também no ano de 2019. Veja que esse texto é claro. Deus não só planeja, como Ele mesmo quer ensinar qual é o trajeto que nós teremos que fazer para nós tomarmos posse desse melhor que Ele planejou para cada um de nós. Todavia, meus irmãos, eu julgo necessário destacar qual deve ser o meu papel, qual deve ser o seu papel, para que 2019 seja o melhor ano da nossa vida. Qual é o papel que nós temos que adotar para que 2019 seja o melhor ano da nossa vida? Primeiro, nós devemos dar a devida atenção às ordens divinas. Eu oro ao Espírito Santo para que Ele lhe traga a iluminação desta verdade neste momento. Como nós vimos em Isaías 48, no versículo 17, Deus promete nos ensinar o que é melhor para cada um de nós. Ele promete, inclusive, meus irmãos, nos dirigir no caminho que nós devemos andar para alcançar esse melhor. Todavia, é importante percebermos
o alerta que Deus faz no versículo seguinte, depois de Isaías 48, 17, no versículo 18, na sequência do texto, ele diz assim: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como o rio, sua retidão como as ondas do mar. Olha para esse texto, preste atenção agora. Deus deixa claro que se nós darmos a devida atenção às ordens dele, ele fará da nossa vida a melhor vida nesta terra. Eu fui tocado, meus irmãos, com o texto de Isaías 48, verso 18, na paráfrase da Bíblia, do Novos Textos da linguagem de hoje, e eu quero ler com vocês. Olha como é que fica claro: se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando, como se fosse uma enchente, e as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Veja o que Deus está afirmando. Quem sabe aqui, nesse último domingo do ano de 2018, você está chegando e dizendo assim: poxa, pastor, eu esperei no início do ano que fosse o ano da minha prosperidade, mas a minha prosperidade não foi aumentando. Deus está dizendo qual é o motivo. Ele está levantando uma pergunta ao seu coração: será que você prestou atenção às minhas ordens? Será que você deu a devida atenção às palavras que eu falei com você? Será que você obedeceu aos meus mandamentos? E Deus faz um de lamento: se vocês tivessem obedecido aos meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando como se fosse uma enchente. E ele diz assim: e a sua vida, ao invés de ser caracterizada, ser conhecida pelas tragédias, ou quem sabe pelas derrotas, as suas vitórias teriam sido constantes, tão constantes como as ondas do mar. Veja aqui. E o que Deus pede a mim e a você? Para que você dê a devida atenção às ordens dele. Irmão, você não pode sair daqui. Se você quiser, pode, mas você não deveria sair daqui sem avaliar no seu coração quais foram as ordens, quais foram as palavras que Deus colocou no seu coração com clareza no início desse ano. Você deu a devida atenção? Você tem dado a devida atenção às ordens do Senhor, aquilo que Deus deixou claro? Deus não está pedindo que você faça um esforço para ficar lembrando aquilo que você não compreende, mas aquilo que você já compreendeu. Se você quer experimentar de 2019 como o melhor ano da sua vida, então você precisa dar a devida atenção à palavra que Deus tem falado ao seu coração. Em segundo lugar, para que 2019 seja o melhor ano da nossa vida, nós precisamos estabelecer alvos compatíveis com Deus. Por isso que eu falei, irmãos, no domingo passado, repeti hoje: se você não trouxe, traga domingo que vem, no domingo da Santa Ceia, coloque dentro do seu envelope alvos específicos para este ano, propósito que você tem para este ano. Veja que no texto de Isaías, a razão das pessoas não terem experimentado o melhor se relaciona com a falta de alvos coerentes com o melhor que Deus havia planejado. O motivo do fracasso é que Deus planejava algo, mas as pessoas não deram importância, escolhendo outros essenciais para suas próprias vidas. As prioridades daquelas pessoas não eram compatíveis com o melhor de Deus. Olha o texto comigo novamente, o versículo 18 diz assim: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Veja, nós podemos colocar esse texto da seguinte forma: se vocês tivessem feito das minhas ordens o alvo da vida de vocês, tudo teria dado certo. Se vocês tivessem estabelecido alvos compatíveis com meus mandamentos, a sua prosperidade iria aumentando, como se fosse uma enchente. A sua vida seria caracterizada pelas vitórias e não pela derrota. Portanto, estabeleça alvos compatíveis com o que Deus tem planejado na sua palavra. Mais uma vez eu peço a você, se você ainda não atentou para isso, eu peço para que você, hoje à noite, talvez amanhã, mas não passe de hoje a amanhã, entre no dia 1º, que é terça-feira, com alvos claros, anote, propósitos. Senhor, eu quero perseguir isto. Senhor, eu quero caminhar nessa direção. Eu já estabeleci alguns alvos pessoais. Eu quero aumentar o meu período de oração. Eu quero aumentar a minha intimidade com o Senhor. Eu quero colocar na minha agenda horários específicos de oração. Eu quero
me afastar, viver mais solitariamente por alguns momentos semanais, sozinho, entre eu e Deus. Eu quero conhecer a mente dEle, eu quero conhecer a perspectiva dos olhos dEle. Estabeleça alvos claros daquilo que Deus tem para você. De novo eu peço, por que eu quero que você coloque dentro do envelope? Porque eu quero orar com você, mas eu quero que haja um compromisso entre eu e você, e também com Deus, de alvos claros. Eu percebo, meus irmãos, que eu preciso fazer um lembrete divino. Encontre o alvo antes de atirar. Sabe, muitas pessoas chegam no ano de 2018 frustradas. Por quê? Pegaram uma cartucheira da vida. E sabe aquele tiro de cartucheira que você dá, algumas das pessoas mais antigas vão saber disso, que sai chumbinho, espalha para tudo quanto é lado. Acerta um punhado de coisa, mas nunca é efetivo, porque não tem um ponto aonde mirar. Quem sabe Deus hoje está falando com você. Você tem que estabelecer alvos claros. Talvez há pessoas aqui, quem sabe, que andam atirando por todos os lados, dando tiro aqui e acolá, mas nunca acerta o alvo, nunca acerta aquilo que precisa. Desperdiça o tempo. Qual é o alvo? Pergunta a você nessa noite. Qual é o alvo que Deus tem desenhado no seu coração? O que você quer alcançar neste novo ano, considerando o melhor de Deus? Irmãos, por favor, eu te peço, não desperdice suas energias. Defina primeiro o que esperar neste ano. Escreva suas ideias. Defina as suas prioridades a partir de um relacionamento pessoal com Deus. Ter alvo traz muitos benefícios. Eu até coloquei aqui, meus irmãos, alguns benefícios de um alvo. Como eu falei domingo passado, eu gosto de colocar isso de uma vez só, porque possibilita você copiar ou tirar a sua foto, e então você imprimir, colocar num lugar onde você possa perseguir isto, concentrar isso, lembrar disso. Veja aqui, eu coloco isso porque eu acho que ajuda a gente a pensar com clareza. Quais são os benefícios de um alvo? Primeiro ele focaliza a nossa energia. Todos nós sabemos no poder da concentração da nossa força, agregada às nossas habilidades, juntamente com nossos dons e recursos, quando nós concentramos em algo específico. Isso então focaliza a nossa energia, como você pegar uma lupa e colocar no sol e mirar um papelzinho. Eu gostava de brincar quando era criança, e a luz do sol acaba queimando aquele papelzinho, porque concentra as nossas forças. O alvo estabelece as nossas prioridades. Suas prioridades vai transformar você numa pessoa determinada, e você vai saber gastar o seu tempo, e o seu tempo é precioso. O segredo do sucesso pode ser encontrado na sua agenda diária. Se você fizer as coisas certas todos os dias, então você irá ter sucesso, você irá progredir e no final conseguir aquilo que você propôs em fazer. É isso que importa, é você então estabelecer alvo, estabelecer suas prioridades. O alvo faz você ganhar tempo. Faz você ganhar tempo. Por quê? Porque é o alvo que molda o plano. É o plano que estabelece a ação. É a ação que alcança o resultado. É o resultado que traz o sucesso. Eu vou repetir isso daqui lentamente para que os irmãos capitem. Primeiro, o alvo ele nos molda. Molda o plano. Ele ajeita o plano. O plano estabelece a ação que nós vamos dar. É a ação que alcança o resultado. É o resultado que traz sucesso. E tudo começa com uma simples palavra: alvo. Alvo. Outra coisa que o alvo faz, ele simplifica as nossas decisões. Por quê? Porque o alvo restringe as nossas áreas de escolha. Quando você tem um alvo, então você sabe com quem eu devo andar, com quem eu devo falar, o que eu devo caminhar, que hora que eu devo levantar, que alimento eu devo comer, como eu devo me vestir. O alvo define isso. Com a determinação de procurar as opções, ela então se torna menores, ela restringe algumas ações que nós podemos com mais facilidade saber qual que é a ação mais apropriada por isso. E por fim, o alvo elimina a pressão. Porque já que você tem um alvo, você para de se comparar com as pessoas, a televisão e a mídia do local, as redes sociais, deixa de exercer essa pressão sobre nós. Por isso, você precisa estabelecer alvo. Então aqui, você quer que o ano 2019 seja um ano melhor da sua vida? Então você precisa prestar atenção nas ordens de Deus. E você tem que definir quais são os alvos que Deus quer que você tenha para a sua vida, e perseguir esses alvos no ano de 2019. Em terceiro lugar, para que 2019 seja o melhor ano da nossa vida, nós precisamos agarrar as promessas divinas. Aqui, irmãos, eu quero deixar uma coisa bem clara para o nosso coração.
E eu repito isto, porque eu preciso ouvir. Eu preciso falar isso quase toda semana para mim. Uma coisa é você acreditar numa promessa. Outra, bem diferente, é apropriar-se dela para a vida. Então, uma coisa é você acreditar na palavra que você leu na Bíblia. Outra coisa é você se apropriar desta palavra. Simplesmente acreditar na Bíblia não resolve. Tem pessoas que falam, não acredito na Bíblia, mas ela não funciona para mim. Não funciona porque você não toma posse, porque você não acredita. A diferença é vista, meus irmãos, quando nós retiramos as promessas divinas da Bíblia e pela fé nós apropriamos delas na nossa vida. Eu oriento o irmão para entender isso melhor, você a leitura do meu livro Protegido e Vitorioso. Meu livro Protegido e Vitorioso. Eu escrevi esse livro há 2 anos atrás. Ainda nós temos algumas cópias da nossa igreja. Eu oriento você a ler esse livro. Eu dedico vários capítulos com promessas, como nós podemos tomar posse da promessa de Deus, como é que nós podemos agarrar a essas promessas. E eu creio, meus irmãos, que é um material fantástico, que nós devemos rever. Eu não proponho nenhuma novidade, porque o papel do livro não é trazer novidade, é trazer iluminação, é clarificar ao seu coração. Talvez esteja na hora, se você já tem esse livro, de voltar a lê-lo. Eu quero destacar que quanto mais próximos nós estivermos das Escrituras, mais segurança nós sentiremos para viver a vida cristã, para fazer a caminhada durante o ano de 2019. Por quê? Porque é a consciência das promessas do Senhor que nos mantém informados das várias maneiras como Deus vai agir para nos levar adiante, para nós tomarmos posse daquilo que Ele tem para nós. Veja que no texto de Isaías, no capítulo 48, no versículo 17, que nós estamos estudando, tem promessas divinas. Olha o que diz o texto: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Veja que primeiro, Deus ele promete nos ensinar o que é melhor. Ô irmão, preste atenção nisso, Deus quer fazer isso. Em segundo lugar, Deus promete nos dirigir no trajeto que nos conduz ao melhor de Deus, e em decorrência do seu ensino, em decorrência da sua direção no trajeto do melhor, Deus vai providenciar tudo o que for necessário para que esse melhor se torne realidade. Eu dou uma prova para os irmãos. Quando nossa igreja era uma igrejinha de madeira, lá na Santos Dumont, vocês que têm história comigo por mais de 20 anos, vão se lembrar disso. Era uma igrejinha de madeira. Pastor Ayrton Justus, um homem fantástico, um homem de uma visão aguçada. Ele disse assim: Deus me mandou construir uma igreja maior. E sabe uma das crises que se instalou na igreja? Desde aquela época a gente já vive essa crise. É que nossa igreja não consegue nem encher uma igreja de 100, vai encher uma igreja de 600 lugares. Mas o pastor de Deus, ele falava para mim assim: Jacó, eu sonho que nós vamos ter batismo todo mês, e que fazendo as contas, cada dia nós vamos batizar pessoas. Nós já alcançamos a nossa igreja. Se nós somarmos todos os batismos, dá mais do que uma pessoa por dia que nós batizamos. Deus obedeceu a visão de um homem, não é minha, a visão de um homem lá atrás. E nós começamos a construir aquela igreja. Nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o salário dos pastores. A gente nem podia viver direito. Mas o pastor Ayrton cria. E ele plantou do meu coração que Deus, ele provê aquilo que nós cremos, que as promessas dele se realizam. E nós fomos construindo. Boa parte daquela lajota eu carreguei. Boa parte daquele contrapiso levei concreto na carriola, como servente de pedreiro, porque eu não sabia nada de pedreiro, mas carregar, eu sabia. Era um jovenzinho, bem novinho, iniciando no casamento, iniciando no ministério. Meus irmãos, depois, aquela igreja não só encheu uma vez, aquela igreja encheu-se 3 vezes. Aí nós viemos para cá, as pessoas diziam que nós era uma loucura. Para que um lugar desse? Lugar fora de Maringá? Ninguém vai lá, no meio do mato. Olha onde nós estamos, cercado por concessionárias das mais ricas do mundo, as marcas mais... única igreja que está aqui nessa quadra, a contragosto de um punhado de gente das autoridades desse Maringá, tem que engolir a nossa igreja aqui, porque é um lugar de bênção para as pessoas. As pessoas diriam: o que é isso? Para que 1.200 lugares? Nossa igreja está completando quase 2 vezes por domingo, lotada, e agora nós estamos construindo. As pessoas também dizem: por quê? Porque nós cremos nas promessas. Nós cremos que Deus vai mandar pessoas, nós cremos que Deus vai salvar pessoas, Ele quer salvar pessoas, e quando você crê na promessa de Deus, Ele cumpre. Até hoje, irmãos, nós temos uma construção, e vocês sabem, nós estamos com mais de 60%, se você perguntar quanto de saldo nós não temos nada, mas nós não devemos nada, porque o nosso Deus é tremendo, o nosso Deus é poderoso, Ele cumpre. Você tem que pegar as promessas.
e tomar posse dessas promessas. As pessoas perguntam, mas de onde você vai trazer pessoas? Não é meu papel trazer pessoas, é papel de Deus atrair pessoas. O meu papel é pregar o Evangelho e crer que Deus vai fazer. E eu creio, você crê comigo? Diga um glória a Deus. Então, em decorrência do ensino da direção, do trajeto de Deus, do melhor de Deus, Ele vai providenciando tudo aquilo que for necessário para você. Acredita, por favor, tome posse desta verdade. As promessas são garantias divinas. As promessas são cheques assinados por Deus, que nós podemos dar por certa a sua realização. E aqui veja agora, meus irmãos, o que Deus está falando. Agarre-se a minhas promessas. Qual é a promessa que Deus está colocando no seu coração aqui nessa noite? Eu estou crendo, nessa noite eu creio que o Espírito Santo está fazendo você lembrar de versículos bíblicos, de frases bíblicas. Eu creio que Deus fará você sonhar com essas frases, você levantar pensando nessas frases. São promessas que Deus está escrevendo no seu coração. Agarre-se a elas, porque Deus vai tornar realidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Agora, como é que a gente pode agarrar as promessas? Tem outros passos aqui que eu coloquei representado por 4 palavras: confiança, submissão, esperança e descanso. Primeiro, para agarrar as promessas, você tem que dizer: eu creio no que Deus falou. Deus falou, está falado. E eu creio, meus irmãos. Quando eu cheguei nessa igreja, eu era um menino de 4 para 5 anos. Quando eu olhei lá para frente, eu vi o pastor Ayrton. A voz falou comigo: você vai ser um pregador como aquele homem. E eu criei. E eu sou o pregador desta igreja. Eu confiei naquilo que Deus falou. Você tem que submeter-se. Você tem que dizer: eu creio e eu me submeto ao que Deus falou. É isso que eu estou fazendo, em submissão ao que Deus falou. Não tem sido um trajeto fácil, mas tem sido um trajeto glorioso. Esperança. Eu não só confio, eu não só me submeto, eu espero o melhor de Deus no tempo de Deus. Ele vai fazer o melhor dele, Ele vai fazer, vai ter coisa maravilhosa, e eu descanso, porque Deus jamais falhou. Quando foi que Ele me deixou na mão? Quando foi que Ele deixou você sozinho? Quando foi que Ele falhou com você? Quando Ele negligenciou você? Nunca. Teve um momento que você não entendeu, teve um momento que você disse: onde é que o Senhor está? Eu também tive, quando minha mulher morreu. Aonde é que Deus está? Onde é que Deus está? Eu sei aonde Ele está. Ele estava sempre no trono dele, reinando absolutamente. E hoje, depois que o tempo passou, eu sei que o Senhor fez a melhor coisa. Ele é um Deus tremendo. Ele pega as tragédias humanas e faz vitórias divinas. Eu creio nisso. Por isso então eu me agarro às promessas, com confiança, com submissão, com esperança, e eu descanso. Em quarto lugar, para que 2019 seja o melhor ano da nossa vida, nós precisamos trabalhar como se tudo dependesse só de você. Veja, primeiro eu presto atenção nas ordens divinas. Segundo, eu alinho meus essenciais, minhas prioridades, estabelecendo alvos segundo as ordens divinas. Terceiro, eu me agarro às promessas que Deus me deu. Em quarto lugar, eu me boto no trabalho como pensando que só depende de mim. É como se dependesse de mim. Eu sei que não depende de mim, mas eu trabalho como se dependesse de mim. O melhor de Deus nos envolve do trabalho. O melhor de Deus não é para aqueles que procrastinam, nem para aqueles que são preguiçosos. Agora que nós conhecemos suas promessas, é o nosso papel nos colocarmos na estrada como se tudo estivesse dependendo somente de nós. Nós levantamos, nós falamos com pessoas, nós oramos, nós buscamos pessoas, nós nos conectamos com ferramentas, como se dependesse só de nós. Vale ler o texto mais uma vez? Vamos para Isaías 48, 17. Veja: eu sou o Senhor, o seu Deus, eu os ensino para o seu próprio bem, e eu os guio no caminho que devem seguir. Agora veja, não é Ele que segue, é nós que seguimos. Veja que o texto mostra Deus nos ensinando. Deus aponta o caminho que nós devemos seguir. Deus nos mostra que nós temos que colocar os nossos pés em movimento. Temos que seguir, nós temos que agir, temos que assumir responsabilidade e seguir o rumo indicado, como tudo dependesse apenas de nós. Dominados pela certeza que Deus já tem o melhor, que Deus já sabe o melhor, que Deus conhece o trajeto para o nosso melhor. É o nosso dever agir. Nós não precisamos de maneira nenhuma esperar qualquer outra coisa. É nosso dever confiar, é nosso dever nos pôr em movimento, um passo por vez, crendo que Deus vai nos ensinar, nos orientar, nos provisionar tudo. Nós não podemos esperar sentir força, nós não podemos esperar que tenhamos todos os detalhes, nós precisamos dar duro, como se tudo dependesse de nós, daquilo que nós já sabemos.
quando nós estamos falando da Unibim, da escola que Deus está mandando nos construir, aqui, que nós vamos encher de mais de 2.000 pessoas estudando, e eu creio que por dia teremos isto. As pessoas perguntaram, mas quem vai fazer? Quem faz isso? Não é meu papel saber disso. Eu não tenho todos os detalhes. O meu papel é agir na direção que Deus indicou. No momento certo, Deus vai levantar a pessoa. E eu creio que tem pessoas sentadas aqui que Deus vai levantar na hora certa, como levantou Eliane, como levantou Marcos Micuni, como tocou no gerente do banco para abrir um PDV, para que ele pudesse, neste momento oportuno, e eu estou saindo, eu vou dar a minha vida para o ministério. Deus vai levantar. O que nós temos que fazer? Você vai pegar o rumo que Deus indicou. Você não tem todos os detalhes, você não precisa esperar, mas você vai caminhando à luz daquilo que Deus deixou claro no seu coração, e Ele vai orientar você, Ele vai guiar você, Ele vai provisionar você. Você compreende o que Deus está falando? Diga um amém. Paulo coloca assim, meus irmãos, o assunto. Olha, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, tem muitas pessoas que ficam esperando que 2019 seja um ano que vai cair no teu colo. Não vai cair no teu colo. Eu gosto daquela expressão, Deus tem uma minhoca para cada passarinho, mas Ele não joga dentro do ninho do passarinho. Se você pensa, a gente pensa assim, queria tanto ter uma asa, não fala bobeira, irmão. Você não sabe a força que esses passarinhos fazem com aquela asa. É a mesma força que você faz para caminhar. A gente olha os passarinhos, que delícia, delícia, é a pressão do ar embaixo daquela asa. E para aí, quando ele está no sufoco, que ele tem que voar mais para cima, quando um predador, aquilo lá, meus irmãos, dá uma olhadinha, presta atenção, tem ciência, tem orientação de Deus lá. Irmãos, Deus tem uma minhoca para cada passarinho, mas não vai jogar dentro do teu ninho. Você vai ter que ser, olha aqui, sempre firme, vai ter que ser constante, sempre abundante. E qual é o resultado? Sua dedicação não vai ser vã, vai dar resultado. Deus vai coroar o seu trabalho. Bom, primeiro, o que eu faço? Eu presto atenção às ordens divinas. Segundo, eu pego meus essenciais, as minhas prioridades, eu estabeleço alvos compatíveis com as ordens divinas. Terceiro, eu me agarro às promessas. Eu me lanço ao trabalho como se dependesse só de mim. Eu sei que não dependesse de mim, mas eu vou dar tudo de mim por aquilo que eu entendo que Deus colocou no meu coração. E em quinto lugar, para que 2019 seja o melhor ano da nossa vida, nós temos que confiar de todo o coração que Deus é por nós, que Deus vai à nossa frente. Se você dar a devida atenção a Deus, se você estabelecer alvos compatíveis com o melhor de Deus, agarrar as promessas divinas, trabalhar duro como se tudo dependesse de você e confiar de todo o coração que Deus é por você, pode ter certeza, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isso vai me lembrar um corinho que nós cantávamos quando era lá na igrejinha de madeira. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, seu poder é imenso para nos salvar, operando Ele, quem impedirá? Essa aqui é uma música que você deveria cantar em 2019. Porque, irmã, vai ter dia que você vai estar parecendo que está pisando na cabeça do capeta. Pisa mesmo, em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus colocará em breve Satanás debaixo dos nossos pés. Quando você ficar irritado, irmã, quando você ficar naquele nervo, canta assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, seu poder é imenso para nos salvar, operando Ele, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, a vitória. Inventa a música que você quiser, contando a vitória do Senhor. A vitória é garantida para nós em nome de Jesus. O texto bíblico que nós estamos lendo é conclusivo. Olha Isaías 48, 18. Se tão somente vocês tivessem prestado atenção às minhas ordens, a sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Aqui Deus deixa claro que se dermos atenção às suas ordens, confiando nelas, confiando na mão dele, os resultados da ação divina serão vistos claramente. A sua mão agirá por nós, ele nos encherá da sua paz, a constância vitoriosa será vista em nossa vida. Não é, meus irmãos, que nós não vamos passar por obstáculo, não é que nós não vamos ser caluniados, não é que nós não vamos ser perseguidos, não é que nós não vamos ter noites de choro, não é que nós não vamos ter madrugadas frias, não é que nós não teremos manhãs cinzentas, não, mas a constância, a característica da nossa vida será a vitória de Jesus, a vitória de Deus, porque Deus lutará ao nosso favor, a sua presença nos fortalecerá, seu amor lançará fora todo medo, sua voz nos fortalecerá, sua mão nos ajudará. Olha o que diz Isaías no capítulo 41, versículo 10. Por isso, não tema, pois eu estou com você.
Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu voltei no tempo agora, irmãos. Foi dia 8 de fevereiro de 1976. Eu estava de joelho na igreja missionária, na segunda igreja missionária, na Rua da Lapa, número 51, de joelho num piso de vermelhão. Sobre a minha cabeça estava a mão do pastor Domingos, um negro, um homem de uma voz grossa, alta, e ele colocou a mão na minha cabeça, começou a profetizar sobre a minha cabeça. Eu falei: Deus, eu sei que é o Senhor que está falando com esse homem, mas eu não quero que o Senhor fale através de homem, eu quero que o Senhor fale direto da tua palavra. Eu abri, meus irmãos, a palavra, e a palavra saiu exatamente esse texto: por isso não temas, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus falou comigo aquele texto, desde 1976 eu me agarro a esta verdade, eu vivo esta verdade. Sabe o que Deus está falando para você neste momento? Literalmente Ele está dizendo: eu escolhi você, eu não o abandonarei nunca, não entre em pânico, eu estou com você, você não precisa ter medo, porque eu sou seu Deus, vou dar forças a você, eu ajudarei você, você encontrará firmeza em mim, vou segurá-lo pela mão, a vitória está garantida. 2019 será o ano da vitória, e eu creio. Eu queria agora que você fechasse os seus olhos, eu queria que você fizesse comigo uma oração. Eu queria que você dissesse: Senhor, eis-me aqui, eu coloco-me totalmente no teu altar. Senhor, eis-me aqui, todo o meu ser, nesse culto de ação de graça. Ó Senhor, eu me disponho, a minha vida, eu vou prestar atenção às suas ordens, eu vou alinhar os meus alvos, os meus propósitos de vida com a tua palavra. Eu vou agarrar-me nas tuas promessas. Sim, ó Deus, eu vou trabalhar como tudo dependesse de mim, porque eu sei que eu posso confiar na tua providência. O Senhor não me deixa só. Ó Pai Celestial, o Senhor conhece esse homem, essa mulher. Neste momento eu intercedo, Senhor, por esse casal que está aqui, por esse pai que está aqui, por essa mãe que está aqui, por esse irmão que está aqui. Eu vejo, Senhor, que o Senhor tem me conduzido por um trajeto onde eu posso conhecer melhor as dores de um pai, as dores de uma mãe, as dores de uma pessoa que perde um cônjuge, as dores de um filho que sepulta os pais, as dores daqueles que passam por tragédia, porque eu também tenho passado, Senhor, e eu não estou aqui com o meu coração cheio de revolta, eu estou aqui com o meu coração cheio de gratidão, porque o Senhor tem cuidado de mim, a tua palavra tem se cumprido. Senhor Jesus, eu quero então construir no coração desse irmão e dessa irmã um quadro vitorioso de 2019, Senhor, para que esses irmãos creiam comigo, Senhor, se colocando diante do teu altar. Missionária Central de Maringá.